No epicentro da revolução tecnológica que moldou o mundo contemporâneo, encontra-se a fascinante história do surgimento do primeiro computador do mundo. Um relato que se desenrola ao longo de décadas, entrelaçando a visão visionária de Charles Babbage, o gênio matemático Alan Turing e a concretização do ENIAC. Há muitos anos, em uma época em que as máquinas eram predominantemente mecânicas e a computação era feita principalmente por cérebros humanos, um visionário chamado Charles Babbage sonhava com uma máquina que pudesse executar cálculos complexos de maneira automática. Estávamos no século XIX, uma era de revoluções industriais e avanços tecnológicos. Charles Babbage, um matemático e inventor britânico, concebeu a ideia de uma máquina analítica. O seu projeto incluía cartões perfurados, engrenagens e uma unidade de controle. No entanto, devido à falta de financiamento e tecnologia avançada na época, o projeto nunca foi concluído durante a vida de Babbage. Anos depois, no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de processamento rápido de informações militares levou à aceleração do desenvolvimento da computação. Nesse cenário, emergiu uma figura crucial, Alan Turing. Um brilhante matemático e criptoanalista britânico, desempenhou um papel vital na quebra de códigos inimigos, contribuindo para a vitória dos aliados. Enquanto trabalhava em códigos secretos e enigmas de comunicação, Turing percebeu a necessidade de uma máquina universal, que pudesse processar informações de maneira mais flexível. Ele propôs um modelo teórico chamado máquina de Turing, que essencialmente serviu como um precursor conceitual do que agora a gente chama de computador. No rescaldo da guerra, a visão de Turing e as ideias de Babbage começaram a se materializar. Em 1946, nos Estados Unidos, foi concluído o ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia. E só para vocês terem noção, o ENIAC ele ocupava uma sala inteira e consistia em milhares de válvulas termiônicas, interruptores e outros componentes eletrônicos. Ele possuía cerca de 2 metros de altura, pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros quadrados. Considerado o primeiro computador eletrônico de grande escala. E uma curiosidade: o que pouca gente sabe é que a máquina foi desenvolvida por uma equipe majoritariamente feminina. 6 mulheres foram principais programadoras do computador que mudou os rumos da informática. No entanto, sua participação foi bastante ofuscada ao longo da história. Era necessário utilizar fios e interruptores para definir as operações a serem realizadas, o que tornava o processo extremamente demorado e propenso a erros. E além disso, a programação do computador precisava ser completamente refeita sempre que uma tarefa diferente era executada. Para salvar as informações, era utilizado os cartões perfurados. O ENIAC foi projetado para realizar cálculos complexos, de forma mais eficiente e rápida do que qualquer outra máquina anterior. Ele marcou o início da era dos computadores eletrônicos, inaugurando uma revolução que transformaria radicalmente o mundo. O caminho estava aberto para uma série de inovações, e ao longo das décadas seguintes, os computadores evoluíram de máquinas enormes e complexas para dispositivos compactos e poderosos que conhecemos hoje. Assim, a história do primeiro computador do mundo é uma jornada que começou com sonhos de visionário como Charles Babbage e foi impulsionada pela necessidade prática durante a guerra, e alcançou seu ápice com a criação do ENIAC, pavimentando o caminho para a era digital em que vivemos hoje. E aí, curtiu conhecer a trajetória do primeiro computador até os dias atuais? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de dar aquele like.